A vizinha que cuidava de mim me obrigava a trabalhar e ficava com todo o dinheiro. Meu nome é Luzia. Tenho 79 anos. E hoje quero contar para vocês uma história que nunca compartilhei completamente com ninguém. Uma história que carrego em meu peito há décadas, mas que agora sinto que preciso dividir, porque se eu sobrevivi a tudo o que vivi, talvez minha história possa ajudar alguém que está passando por algo parecido. Esta é a história sobre a Dona Amélia, a vizinha que todos no bairro consideravam uma santa por ter me acolhido. Mas o que ninguém sabia é que, por trás da fachada de benfeitora, ela me submetia a um regime de trabalho que roubou minha infância e quase destruiu minha alma. A história nunca contada é a de como o anjo da guarda da minha infância foi, na verdade, minha primeira e mais cruel carrasca. Mas antes de começar, quero saber de onde você está me assistindo. Escreva aqui nos comentários, porque quero sentir que essa história chega longe, que há pessoas em muitos lugares dispostas a ouvir. E se puder, curta este vídeo e se inscreva no canal. Isso me ajuda a continuar contando essas histórias e a alcançar mais pessoas. Agora, respire fundo e me acompanhe, porque essa história não é fácil de contar. Nasci em uma vila operária simples, com casas de muro baixo e portões de ferro, onde todos se conheciam. A rua era de paralelepípedos e a vizinhança inteira ouvia os mesmos programas de rádio, criando uma falsa sensação de comunidade e segurança. Minha casa era pequena, com cheiro de remédio e do café fraco que minha mãe, doente, tomava. Era um lugar onde as janelas eram sempre fechadas para não entrar o vento frio e onde o silêncio era quebrado apenas pelos acessos de tosse da minha mãe. Minha família era marcada pela dor. Minha mãe era viúva e sofria de uma doença pulmonar crônica que a deixava acamada na maior parte do tempo. Ela era uma mulher doce, mas consumida pela doença e pela preocupação. Mas não era a pobreza que me doía, era o medo dentro daquela casa. O medo de que minha mãe piorasse, o medo de não ter dinheiro para os remédios, o medo de ficar sozinha no mundo. Foi nesse cenário que apareceu Dona Amélia, uma mulher de meia idade, viúva e sem filhos. Em público, era solícita, de voz mansa e sempre carregava um terço na mão. Os vizinhos a viam como uma bênção em nossas vidas. Que sorte a sua mãe tem, diziam. Dona Amélia é um anjo. Mas eu sabia que havia algo errado. Quando estávamos sozinhas, seu rosto se transformava. Ela não gritava, mas usava um tom de voz baixo, firme e ameaçador. Suas palavras eram como gelo. Sua mãe precisa de remédios caros. Se você não vender tudo hoje, como vamos comprar? Ela controlava meu mundo pelo medo e pela culpa. Eu tinha apenas 8 anos quando Dona Amélia decidiu que eu deveria ajudar a família. Ela me ensinou a fazer cocadas, mas com uma precisão assustadora. Lembro-me do cheiro forte e enjoativo de coco queimando no tacho. Minhas mãos pequenas ficavam vermelhas e machucadas de tanto ralar a fruta. Dona Amélia pegava minha mão e a apertava dizendo: "Não desperdice nada, cada pedacinho é dinheiro." Todas as manhãs, ela me acordava antes do sol nascer. Eu tinha que preparar os doces, embalar cada um com cuidado e depois sair pelas ruas da vizinhança para vender. Minha rotina era sempre a mesma, casa por casa, rua por rua, com uma cesta pesada nos braços e um sorriso forçado no rosto. No fim do dia, ela pegava a pequena bolsa de moedas da minha mão, contava na minha frente e guardava tudo em uma lata de metal enferrujada. O som do fecho metálico se tornou o som da minha prisão. Eu nunca via uma moeda sequer daquele dinheiro. Quando perguntava sobre o dinheiro, ela dizia: "Isso é para os remédios da sua mãe. Você não quer que ela morra, quer?" Dona Amélia era uma mestre da manipulação. Ela nunca me batia, mas suas palavras eram como punhaladas.
Sua mãe está piorando, porque você não trabalha o suficiente, ela dizia. Se ela morrer, será culpa sua. Eu acreditava em cada palavra. Aos 8 anos, eu carregava nos ombros a responsabilidade de manter minha mãe viva. Ela também usava a religião como ferramenta de controle. Deus está vendo tudo, ela dizia. Meninas preguiçosas vão para o inferno, e suas mães também. Eu tinha pesadelos onde minha mãe aparecia me culpando por sua morte. Acordava em pânico, pronta para trabalhar ainda mais duro. Enquanto outras crianças brincavam na rua, eu estava sempre trabalhando. Dona Amélia dizia que eu não podia brincar, porque tempo é dinheiro. Ela me proibia de conversar com outras crianças nas ruas. Você não tem tempo para bobagens, ela dizia. Sua mãe precisa de você. Eu me sentia como um fantasma na minha própria vida, invisível, existindo apenas para trabalhar. Minhas mãos estavam sempre sujas de açúcar e coco, minhas roupas sempre manchadas. Eu não tinha amigos, não tinha brinquedos, não tinha infância. Com o tempo, as exigências de Dona Amélia foram aumentando. Ela não se contentava mais apenas com os doces. Ela me fez aprender a lavar roupas, a passar, a cozinhar. Minha rotina passou a ser de trabalho o dia todo, todos os dias. Eu acordava às 5 da manhã e só parava quando era hora de dormir. Ela também começou a me emprestar para outras vizinhas. Luzia pode ajudar você hoje, ela dizia. É uma menina muito trabalhadora. E eu ia, porque não sabia dizer não. Limpava casas, lavava roupas, cuidava de crianças menores, e todo o dinheiro que eu ganhava ia direto para as mãos de Dona Amélia. Lembro-me de um dia específico que marcou minha alma para sempre. Eu estava com febre alta, tremendo de frio, mas mesmo assim, Dona Amélia me obrigou a sair para vender doces. Doença não paga remédio, ela disse. Eu mal conseguia ficar em pé, mas saí para as ruas. Naquele dia, eu não consegui vender nem metade dos doces. Voltei para casa tremendo de frio e de medo. Dona Amélia não me deu um remédio. Ela me sentou na cozinha e me fez ver pela janela minha mãe tossindo no quarto. Ela disse com a voz mais fria que já ouvi: ela está piorando porque você foi fraca hoje. O dinheiro que você não trouxe era o do xarope dela. Naquele momento, o cheiro dos doces que sobraram na cesta me deu ânsia de vômito. Eu não senti o frio do corpo, mas o gelo da culpa que ela colocou na minha alma. Eu acreditava que minha mãe estava sofrendo por minha causa. Dona Amélia controlava cada aspecto da minha vida. Ela escolhia o que eu vestia, o que eu comia, onde eu ia. Ela dizia à minha mãe que eu era uma menina difícil e que precisava de pulso firme. Minha mãe, fragilizada pela doença, confiava completamente nela. Ela também inventava histórias sobre mim. Dizia aos vizinhos que eu era preguiçosa e que ela estava fazendo um favor ao me ensinar a trabalhar. Imaginem se eu deixasse essa menina ficar vadiando, ela dizia. Estou salvando ela de um futuro ruim. Eu nunca soube quanto dinheiro eu ganhava realmente. Dona Amélia dizia que tudo era gasto com remédios, mas minha mãe continuava sem os medicamentos de que precisava. Às vezes, eu via Dona Amélia com roupas novas, com sapatos novos, com joias que ela não tinha antes. Mas quando eu perguntava, ela dizia: isso é presente de parentes distantes. Anos depois, eu descobri que Dona Amélia tinha uma conta no banco que só crescia. Ela usava meu trabalho para enriquecer, enquanto minha mãe definhava sem os cuidados necessários. Ela não só roubava meu dinheiro, mas também a vida da minha mãe. Dona Amélia era especialista em me fazer sentir culpada. Se eu reclamava de cansaço, ela dizia: sua mãe está morrendo e você reclamando de cansaço? Se eu pedia para brincar, ela dizia: menina egoísta, só pensa em si mesma. Se eu chorava, ela dizia: lágrimas não compram remédio.
Ela também usava comparações cruéis. Olha a filha da Dona Maria, ela dizia. Trabalha o dia todo e nunca reclama. Você devia ter vergonha. Eu me sentia a pior criança do mundo, a mais ingrata, a mais preguiçosa. Enquanto eu trabalhava incansavelmente, minha mãe piorava a cada dia. Ela tossia sangue, tinha febre constante, e eu via suas forças se esvaindo. Dona Amélia dizia que os remédios estavam muito caros, que eu precisava trabalhar mais para comprá-los. Mas agora eu entendo que ela estava guardando o dinheiro para si mesma. Minha mãe me olhava com tanto orgulho. Minha filha é tão trabalhadora, ela dizia. Dona Amélia está cuidando tão bem de você. Eu forçava um sorriso, mas por dentro eu estava gritando. Eu queria dizer à minha mãe o que estava acontecendo, mas tinha medo de que ela não acreditasse em mim. Quando minha mãe morreu, eu tinha 12 anos. Ela morreu sem os remédios que poderiam tê-la salvado, enquanto Dona Amélia acumulava dinheiro às minhas custas. No enterro, todos diziam: que sorte a Luzia tem. Dona Amélia vai continuar cuidando dela. Mas eu sabia que minha vida ia piorar. Sem minha mãe para proteger, eu estava completamente à mercê de Dona Amélia. E ela não perdeu tempo. Após o enterro, quando todos foram embora, Dona Amélia me levou para sua casa. Em vez de oferecer consolo, ela me mostrou uma pilha de tecidos. Agora que sua mãe se foi, não temos mais despesas com remédios, mas você vai trabalhar em dobro. Vai começar a costurar para fora. A frieza e o oportunismo naquele momento de luto profundo quebraram o feitiço. Naquele instante, eu entendi que nunca foi sobre ajudar minha mãe. Era apenas sobre explorar uma criança vulnerável. Ela havia usado minha mãe como desculpa para me escravizar. Dona Amélia me ensinou a costurar, mas não como uma avó ensina uma neta. Ela me ensinou como um capataz ensina um escravo. Cada ponto torto é dinheiro perdido, ela dizia. Você vai refazer até ficar perfeito. Eu passava horas debruçada sobre a máquina de costura, até meus olhos lacrimejarem e minhas costas doerem. Ela me fazia costurar roupas para pessoas da cidade, vestidos, saias, blusas. Meus dedos ficavam feridos pelas agulhas, mas ela não me dava descanso. Menina preguiçosa, ela dizia quando eu reclamava de dor. Quer morrer de fome? Aos poucos, eu comecei a perceber coisas que antes passavam despercebidas. Dona Amélia tinha uma vida muito boa para alguém que dizia não ter dinheiro. Ela comia bem, se vestia bem, tinha uma casa confortável. Enquanto isso, eu dormia em um quartinho apertado, comia sobras e usava roupas remendadas. Eu também notei que ela nunca me deixava falar com outras pessoas sozinha. Ela sempre estava por perto, controlando cada conversa. Quando alguém elogiava meu trabalho, ela dizia: estou ensinando ela a ser uma pessoa de bem. Mas eu sabia que estava sendo usada. Um dia eu tentei fugir. Arrumei minhas poucas roupas em uma trouxinha e saí de casa antes do amanhecer. Mas eu não tinha para onde ir. Não tinha família, não tinha amigos, não tinha dinheiro. Depois de algumas horas vagando pelas ruas, eu voltei. Dona Amélia me esperava na porta. Onde você foi, menina ingrata? Ela perguntou. Depois de tudo que eu fiz por você, você quer me abandonar? Ela não me bateu, mas me puniu de outras formas. Me fez trabalhar até mais tarde, me deu menos comida, me trancou no quarto por 2 dias. Foi nesse período mais sombrio que eu conheci seu Jamil. Ele era um sapateiro turco, dono de uma pequena oficina no fim da rua. Era um homem de poucas palavras, mas muito observador. Ele me via na rua em qualquer tempo, sempre com os olhos tristes, sempre carregando alguma coisa para vender ou entregar. Um dia, quando eu estava vendendo doces na rua, ele me chamou. Menina, ele disse, você quer um copo de água?
Eu aceitei, e ele me deu água gelada e um pão. Você parece cansada, ele disse. Quantos anos você tem? Quando eu disse que tinha 12 anos, ele balançou a cabeça tristemente. Seu Jamil começou a me observar mais atentamente. Ele via quando eu passava pela rua de manhã cedo, quando eu voltava tarde da noite. Ele via minhas mãos machucadas, minha postura curvada, meus olhos sempre baixos. Ele nunca fez perguntas diretamente, mas eu sentia que ele entendia minha situação. Às vezes, quando eu passava pela oficina, ele me dava um doce ou uma fruta. Para dar energia, ele dizia. Dona Amélia não gostava, mas não podia proibir abertamente, porque seu Jamil era respeitado na vizinhança. No dia seguinte à revelação de Dona Amélia sobre meu futuro como costureira, eu não consegui mais suportar. Fugi de casa sem rumo e parei, chorando, em frente à sapataria. Eu estava desesperada, sem saber o que fazer, sem ter para onde ir. Seu Jamil me viu, abriu a porta e disse apenas: Entre, menina, aqui dentro não chove. Ele não fez perguntas. Deu a mim um copo de leite quente e me deixou ficar no quartinho dos fundos até eu me acalmar. Quando eu parei de chorar, seu Jamil se sentou ao meu lado. Você quer me contar o que está acontecendo? Ele perguntou. E pela primeira vez na minha vida, eu contei toda a verdade. Falei sobre Dona Amélia, sobre o trabalho, sobre o dinheiro que ela pegava, sobre como eu me sentia presa. Seu Jamil escutou tudo em silêncio. Quando eu terminei, ele disse: Menina, isso que está acontecendo com você não é certo. Criança tem que estudar, brincar, ser criança, não tem que trabalhar para sustentar adulto. Seu Jamil me ofereceu ficar na oficina até eu decidir o que fazer. Aqui você está segura, ele disse. Ninguém vai te obrigar a fazer nada. Pela primeira vez em anos, eu me senti protegida. Ele me deu uma cama limpa, comida de verdade e, principalmente, me deu esperança. Ele também me explicou meus direitos. Você tem direito a ir para a escola, ele disse. Você tem direito a brincar, a ser criança. Dona Amélia não tem o direito de usar você assim. Foram palavras que mudaram minha vida. A libertação não foi um ato grandioso, mas um pequeno gesto de autonomia. Após alguns dias na sapataria, seu Jamil me deu minhas primeiras tarefas remuneradas, varrer a loja e polir sapatos. Mas ele deixou claro: isso é um trabalho justo, você vai ser paga pelo que faz e o dinheiro é seu. No fim da semana, ele colocou algumas notas de dinheiro na minha mão. A sensação daquele dinheiro, que era meu de verdade, queimou na minha palma. Corri até a padaria e comprei um pão doce, o meu pão. O momento em que dei a primeira mordida, sentindo o gosto da minha liberdade e do meu trabalho honesto, foi quando eu soube que nunca mais voltaria para a casa de Dona Amélia. Quando Dona Amélia descobriu onde eu estava, ela foi até a oficina. Seu Jamil, ela disse, essa menina é muito sem vergonha, precisa de pulso firme. Eu estou criando ela como se fosse minha filha. Mas seu Jamil não se deixou enganar. Dona Amélia, ele disse, a menina vai ficar aqui. Ela vai trabalhar de forma justa e vai à escola. Dona Amélia ficou furiosa. Você está criando uma vagabunda, ela disse. Vai ver só como ela vai te dar trabalho. Mas seu Jamil não mudou de ideia. Morar com seu Jamil foi como descobrir que existia uma vida diferente. Ele me ensinou o ofício da sapataria, mas também me deu tempo para ser criança. Ele me matriculou na escola, me deu livros, me ensinou a ler melhor. Pela primeira vez eu tinha a esperança de um futuro diferente. Ele também me ensinou sobre dignidade. Trabalho honesto não é humilhação, ele dizia. Quando você trabalha com dignidade, você cresce como pessoa. Ele me mostrou que eu tinha valor além do que eu podia produzir. Levou tempo para eu entender que eu não era culpada pelo que aconteceu.
Seu Jamil me ajudou a ver que eu era uma vítima, não uma cúmplice. Você era uma criança, ele dizia. Criança não tem que carregar peso de adulto. Ele me ensinou que eu merecia ser tratada com respeito, que eu merecia ter sonhos, ter escolhas, ter uma vida própria. Essas lições foram fundamentais para a minha cura. Seu Jamil também me ensinou sobre perdão. Não perdão para Dona Amélia, mas perdão para mim mesma. Você não precisa perdoar quem te machucou, ele dizia. Mas você precisa perdoar a menina que você era. Ela fez o melhor que podia. Esse ensinamento me libertou da culpa que eu carregava. Eu entendi que eu não era responsável pela exploração que sofri. Eu era apenas uma criança tentando sobreviver. Na escola, eu era mais velha que os outros alunos da minha série. Mas eu estava determinada a aprender. Eu queria provar para mim mesma que eu era capaz de mais do que apenas trabalhar. Seu Jamil me ajudava com os deveres todas as noites. Estudar foi minha forma de me libertar completamente. Cada livro que eu lia, cada conta que eu aprendia a fazer, cada palavra que eu escrevia, era um passo para longe da menina explorada que eu fui. Com o tempo, eu comecei a sonhar com um futuro diferente. Eu queria ter minha própria casa, minha própria família, meu próprio dinheiro. Eu queria ser dona da minha própria vida. Seu Jamil me incentivava. Você pode ser o que quiser ser. Ele me ensinou que eu não precisava ser grata por ser tratada com dignidade. Dignidade não é favor, é direito. Essa lição foi fundamental para que eu nunca mais me deixasse explorar. Quando completei 18 anos, eu já tinha terminado os estudos básicos e sabia um ofício. Seu Jamil me deu uma pequena quantia de dinheiro que ele havia guardado para mim. Isso é para você começar sua vida, ele disse. Você merece ser livre. Eu usei esse dinheiro para alugar um pequeno quarto e começar meu próprio negócio de costura. Mas dessa vez, eu trabalhava para mim mesma. Cada peça que eu fazia, cada cliente que eu atendia, cada real que eu ganhava, era meu. Anos depois, quando eu já estava casada e tinha meus próprios filhos, eu encontrei Dona Amélia na rua. Ela estava mais velha, mais curvada, mas ainda tinha aquele olhar frio. Luzia, ela disse, você cresceu. Espero que nunca tenha esquecido tudo que eu fiz por você. Eu olhei para ela e disse, Dona Amélia, eu nunca esqueci. Mas o que a senhora fez por mim foi me ensinar o que eu nunca quero fazer com uma criança. Ela ficou vermelha de raiva, mas eu me afastei. Eu não tinha mais medo dela. Hoje, aos 79 anos, eu entendo que minha história não é só sobre dor. É sobre resistência, sobre recomeço, sobre a capacidade de se reerguer. Dona Amélia tentou quebrar minha alma, mas ela não conseguiu. Ela roubou minha infância, mas não conseguiu roubar minha capacidade de sonhar. Eu aprendi que o cuidado de verdade te dá asas, não correntes, que amor verdadeiro liberta, não prende, que uma criança vale mais do que o dinheiro que ela pode gerar. Essas lições eu passei para meus filhos e netos. Minha vida com seu Jamil foi uma lenta transformação. Ele me ensinou que eu não era uma máquina de trabalho, mas uma pessoa com sonhos e direitos. Ele me mostrou que eu podia ter opinião, que eu podia dizer não, que eu podia escolher meu próprio caminho. Ele também me ensinou sobre justiça. O que aconteceu com você foi injusto, ele dizia. Mas você não pode deixar que isso defina quem você é. Ele me ajudou a entender que eu era mais forte do que eu pensava. Aos poucos, eu fui reconstruindo minha vida. Aprendi a confiar nas pessoas novamente. Aprendi a aceitar ajuda sem me sentir culpada. Aprendi que eu merecia ser feliz. Seu Jamil me apresentou a outras pessoas da comunidade turca. Eles me acolheram como família. Pela primeira vez, eu senti que pertencia a algum lugar, que eu era querida pelo que eu era,
não pelo que eu podia fazer. Quando eu tinha 20 anos, eu conheci meu futuro marido, um homem gentil que trabalhava na fábrica. Ele sabia da minha história e me amava mesmo assim, ou talvez até por isso. Ele dizia que eu era a mulher mais forte que ele conhecia. Nós nos casamos em uma cerimônia simples, mas cheia de amor. Seu Jamil me deu de presente uma pequena máquina de costura. Para que você nunca dependa de ninguém, ele disse. Foi o presente mais precioso que eu já recebi. Quando tive meus filhos, eu jurei que eles nunca passariam pelo que eu passei. Eles tiveram infância de verdade, brincaram, estudaram, sonharam. Eu trabalhei duro para dar a eles o que eu não tive. Eu também os ensinei sobre dignidade e respeito. Nunca deixem ninguém usar vocês, eu dizia. Vocês têm valor por quem são, não pelo que podem fazer. Essas lições se tornaram o alicerce da nossa família. Meu negócio de costura cresceu com o tempo. Eu me tornei conhecida na região pela qualidade do meu trabalho, mas eu nunca explorei ninguém. Quando precisei de ajuda, eu sempre paguei salários justos e tratei todos com respeito. Eu me lembrava de como era ser explorada e isso me fez ser uma patroa justa. Eu oferecia oportunidades de aprendizado, não exploração. Eu queria que as pessoas crescessem trabalhando comigo. Quando meus netos nasceram, eu me dediquei a educá-los também. Eu contava histórias da minha infância, mas sempre com lições de esperança. Vovó passou por coisas difíceis, eu dizia, mas olhem como ela se tornou forte. Eu queria que eles entendessem que sempre há esperança, mesmo nas situações mais difíceis. Que uma pessoa pode se reerguer, pode reconstruir sua vida, pode ser feliz mesmo depois de sofrer. Quando seu Jamil morreu, eu senti como se tivesse perdido um pai. Ele foi a pessoa que mudou minha vida, que me deu esperança quando eu não tinha mais. No velório, eu disse, obrigada por me ensinar que eu valia mais do que eu pensava. Ele morreu sabendo que eu havia construído uma vida boa, que eu era feliz, que eu tinha uma família, que eu era respeitada. Isso, para mim, foi a maior forma de honrar sua memória. Hoje, quando olho para minha família, eu vejo o quanto crescemos. Meus filhos são pessoas dignas, trabalhadores honestos, pais amorosos. Meus netos são crianças felizes, que brincam, que estudam, que sonham. Isso é o meu maior orgulho. Eu quebrei o ciclo de exploração. Eu transformei dor em amor, sofrimento em sabedoria. Eu mostrei que é possível se reerguer, que é possível ser feliz mesmo depois de sofrer muito. Ao longo dos anos, eu encontrei outras pessoas que passaram por situações similares. Crianças que foram exploradas, que trabalharam quando deviam brincar, que foram roubadas em sua inocência. Eu sempre os encorajei a contar suas histórias, porque só quando falamos sobre essas injustiças que podemos preveni-las. Só quando denunciamos que podemos proteger outras crianças. Meu silêncio de criança foi minha prisão, mas minha voz de adulta se tornou minha libertação. Eu também aprendi a importância da comunidade. Seu Jamil me salvou porque ele se importava, porque ele observava, porque ele agiu. Todos nós temos a responsabilidade de cuidar das crianças ao nosso redor. Se você ver uma criança sendo explorada, fale. Se você ver uma criança sofrendo, ajude. Não feche os olhos. Seja o seu Jamil na vida de alguém. Seja a diferença que pode salvar uma vida. A educação foi fundamental para a minha libertação. Quando eu aprendi a ler, a escrever, a contar, eu ganhei independência. Eu pude sonhar com um futuro diferente. Por isso, eu sempre incentivei todos ao meu redor a estudar. A educação me deu as ferramentas para nunca mais ser enganada. Eu aprendi a fazer contas, a entender contratos, a conhecer meus direitos. Nunca mais alguém poderia me explorar usando minha ignorância como arma. Seu Jamil me ensinou a diferença entre trabalho digno e exploração.
Trabalho digno te faz crescer, te dá orgulho, te recompensa justamente. Exploração te diminui, te humilha, te rouba. Quando eu trabalhava para Dona Amélia, eu me sentia cada vez menor. Quando eu comecei a trabalhar para mim mesma, eu me senti crescer. Essa diferença é fundamental para entender quando estamos sendo explorados. A cura do trauma não aconteceu do dia para a noite. Levou anos para eu conseguir ouvir o barulho de uma lata de metal sem sentir arrepios. Levou anos para eu não sentir culpa ao gastar dinheiro comigo mesma, mas com amor, paciência e apoio, eu consegui curar essas feridas. Eu aprendi que eu não era responsável pelo que aconteceu comigo. Eu era uma vítima, não uma cúmplice. Uma das maiores lições que eu aprendi foi sobre o poder da escolha. Dona Amélia me fez acreditar que eu não tinha escolha, que eu tinha que aceitar tudo. Mas seu Jamil me mostrou que eu sempre tinha opções. Eu podia escolher como reagir ao que aconteceu comigo. Eu podia escolher que tipo de pessoa eu queria ser. Eu podia escolher que tipo de mãe eu queria ser. Essas escolhas me devolveram o controle sobre minha vida. Dona Amélia me ensinou uma gratidão doentia. Ela me fazia sentir que eu devia ser grata por ser explorada. Seu Jamil me ensinou uma gratidão saudável. Ser grata pelas coisas boas, mas nunca aceitar o abuso em nome da gratidão. Eu sou grata por ter sobrevivido. Eu sou grata por ter encontrado seu Jamil. Eu sou grata pela família que construí. Mas eu não sou grata pela exploração que sofri. Isso foi injusto e eu não devo gratidão a quem me machucou. Dona Amélia usava a religião como ferramenta de controle. Ela me fazia acreditar que Deus queria que eu sofresse. Mas com o tempo, eu aprendi que Deus não quer que nenhuma criança seja explorada. Minha fé me deu forças para seguir em frente. Eu acreditava que havia um propósito maior para minha vida, que eu havia passado por aquilo para poder ajudar outras pessoas. Essa fé foi fundamental para minha cura. Hoje, eu sei reconhecer os sinais de exploração infantil, crianças que trabalham quando deviam brincar, crianças que parecem sempre cansadas, sempre tristes, crianças que são controladas demais por adultos. Eu aprendi que exploração nem sempre é óbvia. Às vezes ela vem disfarçada de cuidado, de educação, de ajuda. Mas sempre há sinais. A criança que não sorri, que não brinca, que parece mais velha do que é. Uma das coisas mais importantes que eu aprendi é a importância de acreditar nas crianças. Quando uma criança diz que está sofrendo, devemos acreditar. Quando uma criança pede ajuda, devemos ajudar. Eu nunca consegui pedir ajuda porque não acreditava que alguém me ajudaria. Eu achava que ninguém acreditaria em mim. Por isso, é fundamental que criemos um ambiente onde as crianças se sintam seguras para falar. Eu nunca perdoei Dona Amélia pelo que ela fez comigo e não me sinto obrigada a perdoar. Perdão não é obrigatório, principalmente quando não há arrependimento da parte de quem nos machucou. Mas eu perdoei a menina que eu era. Eu perdoei minha ingenuidade, minha incapacidade de me defender. Eu entendi que eu fiz o melhor que podia com o que eu tinha na época. Reconstruir minha autoestima foi um processo longo. Dona Amélia me fez acreditar que eu só tinha valor se eu trabalhasse, se eu fosse útil. Levou anos para eu entender que eu tinha valor por simplesmente existir. Seu Jamil foi fundamental nesse processo. Ele me tratava com carinho mesmo quando eu não estava trabalhando. Ele me mostrou que eu era digna de amor, de cuidado, de respeito. Ninguém se cura sozinho. Eu tive seu Jamil, mas também tive outros. Professores que me incentivaram, vizinhos que me acolheram, amigos que me apoiaram. Cada pessoa que me tratou com dignidade contribuiu para a minha cura. Por isso, é importante que criemos redes de apoio para crianças vulneráveis.
Que sejamos atentos, que sejamos cuidadosos, que sejamos protetores, que sejamos a diferença na vida de alguém. Minha maior vitória foi transformar minha dor em força. Eu não permiti que a exploração que sofri definisse quem eu me tornei. Eu usei minha experiência para me tornar uma pessoa mais forte, mais sábia, mais compassiva. Eu criei filhos que respeitam os outros. Eu construí um negócio baseado na dignidade. Eu vivi uma vida de amor e respeito. Essa foi minha vingança contra Dona Amélia. Ser feliz apesar dela. Hoje eu entendo que todos nós temos uma responsabilidade social. Não podemos fechar os olhos para o sofrimento das crianças. Não podemos aceitar que a exploração infantil continue acontecendo. Eu conto minha história para que outras crianças não passem pelo que eu passei, para que outros adultos reconheçam os sinais e ajam, para que a sociedade se torne mais protetiva com suas crianças. Mesmo nos momentos mais difíceis, eu nunca perdi completamente a esperança. Havia algo dentro de mim que acreditava que as coisas podiam melhorar. Essa esperança foi minha força motriz. Eu quero que outras pessoas que passaram por situações similares saibam que sempre há esperança, que sempre é possível recomeçar, que o passado não define o futuro, que a dor pode ser transformada em sabedoria. Depois de tudo que passei, eu valorizo muito a infância. Eu entendo que é uma fase sagrada, que deve ser protegida. Criança tem que brincar, tem que sonhar, tem que ser criança. Eu me dediquei a garantir que meus filhos e netos tivessem a infância que eu não tive. Eles brincaram, estudaram, foram amados. Eles nunca tiveram que trabalhar para sobreviver. Contar a verdade foi libertador. Durante anos, eu carreguei segredos, mentiras, vergonha. Quando eu comecei a falar sobre o que aconteceu comigo, eu me senti mais leve. A verdade tem poder. Ela liberta, ela cura, ela protege. Quando falamos sobre nossas experiências, ajudamos outras pessoas a entender que não estão sozinhas. Hoje, aos 79 anos, quando olho para trás, eu vejo uma jornada de transformação. Eu saí de uma menina explorada e me tornei uma mulher forte, independente, amada. Eu saí da escuridão e encontrei a luz. Minha vida não foi fácil, mas foi minha. Eu fiz escolhas, eu construí relacionamentos, eu criei uma família. Eu transformei dor em amor, sofrimento em sabedoria. Eu provo que é possível se reerguer. Dona Amélia me ensinou o que não é cuidado. Cuidado não é controle. Cuidado não é exploração. Cuidado não é usar alguém para seu próprio benefício. Cuidado verdadeiro é amor, é proteção, é liberdade para crescer. Seu Jamil me ensinou o que é cuidado verdadeiro. Ele me protegeu sem me controlar. Ele me ajudou sem me usar. Ele me amou sem esperar nada em troca. Esse é o cuidado que toda criança merece. A maior lição que eu aprendi foi sobre dignidade. Toda pessoa tem dignidade inerente. Não importa a idade, não importa a situação, não importa as circunstâncias. Toda pessoa merece ser tratada com respeito. Dona Amélia tentou tirar minha dignidade, mas ela não conseguiu. Ela estava dentro de mim, esperando para ser redescoberta. Seu Jamil me ajudou a reencontrar minha dignidade, e isso mudou tudo. Eu descobri que sou mais forte do que imaginava. Eu sobrevivi a anos de exploração. Eu me reerguei. Eu construí uma vida boa. Isso me mostrou que os seres humanos têm uma capacidade incrível de resistir e se recuperar. Mas resiliência não significa aceitar o inaceitável. Significa encontrar forças para lutar, para mudança, para crescer. Significa não deixar que o sofrimento defina quem somos. Minha experiência me deu uma responsabilidade: proteger outras crianças. Eu não posso salvar todas, mas posso fazer minha parte. Posso estar atenta, posso agir, posso falar.
Todos nós temos essa responsabilidade. Quando vemos uma criança sendo explorada, não podemos fechar os olhos. Quando vemos sinais de abuso, não podemos ignorar. Temos que ser a voz de quem não pode falar. Minha dor não desapareceu completamente. Há momentos em que ainda sinto a ferida, mas eu aprendi a transformar essa dor em algo positivo. Ela me fez mais compassiva, mais atenta, mais protetora. Eu uso minha experiência para ajudar outras pessoas. Eu reconheço sinais de exploração. Eu ofereço apoio para quem precisa. Eu transformo minha dor em força para ajudar outros. Dona Amélia me fez sentir que minha vida só tinha valor se eu fosse útil para ela. Seu Jamil me ensinou que minha vida tinha valor por si só, que eu merecia ser feliz, ser amada, ser respeitada. Essa é uma lição que eu quero passar para todo mundo. Sua vida tem valor. Você merece ser feliz. Você merece ser tratado com dignidade. Você não precisa se justificar para existir. Mesmo nos momentos mais escuros, eu mantive um fio de esperança. Eu acreditava que as coisas podiam melhorar. Essa esperança me sustentou até eu encontrar ajuda. Eu quero que outras pessoas que estão sofrendo saibam que sempre há esperança, que sempre há possibilidade de mudança, que o presente não define o futuro, que é possível ser feliz mesmo depois de sofrer muito. Meu maior legado não é material. É o amor que eu construí, os relacionamentos que eu cultivei, as pessoas que eu ajudei. É a família que eu criei, baseada no respeito e na dignidade. Eu quebrei o ciclo de exploração. Meus filhos nunca exploraram ninguém. Eles aprenderam que todas as pessoas merecem respeito. Esse é o legado mais importante que eu posso deixar. Se você chegou até aqui, obrigada por me ouvir. Obrigada por me dar a oportunidade de contar minha história. Obrigada por me permitir transformar minha dor em sabedoria compartilhada. Eu quero que você saiba que ninguém tem o direito de roubar seus sonhos ou o fruto do seu esforço. Seu verdadeiro valor não está no que você pode produzir para os outros, mas em quem você é e na dignidade que você constrói para si mesmo. Me conta nos comentários se você já viveu algo que te marcou, se você já sentiu que estava sendo explorado, se você já precisou de ajuda para se reerguer, ou se você já foi a ajuda que alguém precisava. Vamos criar uma corrente de apoio. Vamos mostrar que ninguém está sozinho. Vamos provar que é possível transformar dor em força, sofrimento em sabedoria, exploração em liberdade. A paz não veio de esquecer o passado, mas de construir um presente tão sólido e bonito que as sombras de ontem não conseguem mais alcançá-lo. Aprendi que o cuidado de verdade te dá asas, não correntes. Eu vivi 79 anos. Eu sobrevivi à exploração. Eu construí uma vida boa. Eu fui feliz. E se eu consegui, você também pode. Nunca desista de você mesmo. Nunca aceite menos do que você merece. Um beijo no seu coração e até a próxima história. Que Deus abençoe cada um de vocês e que vocês nunca esqueçam. Vocês são valiosos, vocês são dignos, vocês merecem ser felizes. E lembrem-se, se virem uma criança sendo explorada, sejam o seu Jamil na vida dela, sejam a diferença, sejam a esperança, sejam a luz no fim do túnel. Obrigada por me ouvirem, obrigada por me permitirem dividir minha história com vocês. Que ela sirva para proteger outras crianças e para dar esperança a quem precisa. Até a próxima história, meus queridos. Fiquem com Deus.